Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido preconceito? A discriminação de cor, gênero e orientação sexual ainda é um problema enfrentado por vários brasileiros. Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a expectativa de vida do homem brasileiro negro é menos da metade do que um homem branco. Será que existe solução para combater essa situação? Na Universidade de Passo Fundo, o projeto de extensão UPF Movimentos Sociais, Desafio das Relações Étnico-Raciais, aborda esse assunto no contexto da universidade. Para falar sobre o tema, está aqui no estúdio o coordenador do projeto de extensão, professor Frederico Santos dos Santos, e a professora participante do projeto, Elizabeth Maciel. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a matéria produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Preconceito à outra cor de pele é denominado racismo. No Brasil, a população negra historicamente é a mais afetada. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no seu artigo 1º, diz que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Nenhuma criança nasce preconceituosa. Ele não tem preconceito de cor, não tem preconceito de religião, não tem preconceito de portador de necessidades especiais. Para a criança, todos são iguais. Todos são iguais. A partir do momento que ela começa a participar da sociedade, que ela vai para a escola, que ela tem seu círculo de amizades, é que começa a discriminação. Nós temos muitos atos racistas aqui no nosso país e não podemos confundir também atos racistas com pessoas racistas, né? Ato racista é aquele caso isolado que aconteceu, digamos assim, no jogo do Grêmio contra o Santos, onde aquela menina, infelizmente, cometeu aquele ato racista. Esse é um ato racista. E nós temos aquela pessoa que é racista por natureza, que para ela a raça branca é a raça superior, né? As demais raças são inferiores. Então esse é o racista típico, que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, ele coloca as demais etnias que não seja branca inferiores a dele. De fato, os seres humanos são diferentes. Mas essa diferença não significa inferioridade de uns ou superioridade de outros. Muitos casos de racismo ganharam grande repercussão na mídia. Mais recentemente, o caso de uma torcedora do Grêmio que chamou o goleiro do Santos de macaco. Saber que o ser humano ele está acima de tudo, independente do que ele prega, do que ele comunga, da opção dele, né? Enfim, nós temos que pensar desta maneira, né? Que nós somos seres humanos e que precisamos respeitar os outros como iguais. Nous venons ici pour travailler, ensuite pour gagner notre vie. Nous sommes des Sénégalaises pour travailler ici dans la ville de Passo Fundo. O senhor acredita que o Brasil é um país racista e por quê? O Brasil é muito racista. O pessoal não respeita a cor ou até mesmo essas pessoas que se transformam na questão de sexo e coisa. As pessoas não respeitam. Eu acho que tem que respeitar as pessoas. Eu acho que tem muitas pessoas que não pensam em falar isso, né? Chamar os outros de racista. Eu acho que isso aí não devia existir. Porque tem várias nações, sabe? Várias origens. Então, isso aí acaba confundindo um ao outro, eu acho. A luta contra o preconceito existe há anos. E o objetivo é um mundo onde as pessoas não sejam julgadas pela sua cor, mas sim pelo seu caráter. Na UPF, um projeto de extensão chamado UPF Movimentos Sociais, Relações Étnico-Raciais, aborda este assunto, especialmente no contexto da universidade. E é isso que você confere agora no estúdio. Com você, Bibiana. Obrigada, Cleonice. Beth, como é que se produz historicamente o racismo? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Quando as pessoas dizem, existe racismo, outros não existe, não é tanto assim, exatamente. Eu quando convivo com as pessoas, e de cada 10 negros que a gente convive, você pergunta, você sofreu alguma situação de racismo?
e os 10 são unânimes em dizer que sim. Eu costumo dizer assim de uma forma bem simples que o racismo é uma brasa encoberta. A gente dá um soprinho e você vai ver que a brasa está fervendo. Quer dizer, o racismo no Brasil, ele existe, infelizmente está presente, né, nas relações sociais, onde vê pessoas reunidas de um jeito ou de outro, num momento ou no outro, acaba por aparecer essas situações. Como é que se produziu o racismo? Eu não vejo outra forma de compreender se não fizer uma volta à história, revisitar a história, para compreender a produção do racismo. Para a gente ser assim rápida, eu vou só recordar assim, quando a gente está tratando com os alunos, por exemplo, nós falamos que nós temos 3 grandes raízes, né? Indígena, uma raiz europeia e uma raiz africana. Mas eu pontuo e eu acho que aí a gente começa a compreender uma diferenciação essencial. O indígena, a gente diz que ele era nativo porque ele estava aqui, ele já estava no Brasil. O europeu chegou aqui. Agora, o negro africano... Chegou e veio como cidadão, Chegou né? e veio como cidadão. Como pessoa. Como pessoa. É essa diferenciação que a gente vai fazer. Quer dizer, o europeu ele saiu de lá numa situação de crise, pobre, abandonou sua família também, numa situação que a gente conhece muito bem, com muitas dificuldades, mas ele chega na condição de pessoa. Então ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua condição de ser humano, de pessoa. O negro, ele é sequestrado, né, nos seus grupos, nas suas tribos, caçado, ele vem obrigado, ou seja, nestes navios de uma forma a mais desumana possível, os que sobrevivem chegam aqui na condição de coisa, de mercadoria, de objeto. Então, os estudiosos do assunto dizem, para mim, essa é a essência da discussão. O negro, a forma com que ele se insere no Brasil e chega aqui, ele perde a sua humanidade. Ele chega na condição de objeto e essa humanidade ela é ratificada, digamos assim, pela Igreja Católica, inclusive, que diz que negro não tem alma. Então, se você não tem alma e você é um objeto de trabalho e você está aqui... Uma mercadoria pode ser comprado, vendido? Pode ser... Pertence a alguém? Pertence a alguém. Então, você não é pessoa. Junto com isso, você tem toda uma forma de dominação bem importante, que é a dominação que se dá pela desqualificação das suas características físicas. É uma outra forma de dominação. Então, você tem toda uma forma de dizer que o negro tem um cabelo feio, a pele não é bonita, ele é preguiçoso. Então, você desqualifica fisicamente para depois também desqualificar nas suas características culturais, pessoais, intelectuais, etc. Então, veja que é toda uma forma que vai se construindo, né? E depois você tem junto a isso os intelectuais desse período aí, século XIX, XVIII, que criam uma tese que a gente vai chamar de eugenista, que é a tese do branqueamento, onde as pessoas são entendidas como... não pessoas que se qualificam pela educação, mas são pessoas que têm um potencial a partir da sua hereditariedade e de características físicas. E o negro não se enquadra nessa tese do branqueamento. Então, nós temos toda uma formação de uma ideologia de exclusão que passa pela desqualificação física, desqualificação intelectual. Isso aí, é tão violento que superar isso hoje exige muita batalha. Exige muita batalha. Então, você tem quase 500 anos de um discurso que diz que eu sou inferior, que eu sou feio, que eu não sou inteligente, né, que o negro só serve para determinadas atividades, braçais ou manuais. Seria correto dizer, professor Frederico, que então para poder se inserir como pessoa dentro desse novo cenário, o negro e até o índio começam a abrir mão de suas características culturais e a reproduzir uma outra lógica cultural, que é a lógica europeia, que é a lógica do branco, do não índio? Funciona na cidade brasileira uma ideologia que é aquela na qual cada grupo tem seu lugar determinado, né? E essa ideologia é que faz com que os negros indígenas não possam circular por outros territórios. Significa que, na medida em que esse grupo étnico-racial ultrapassar essa barreira, ele deva assumir uma outra identidade. E essa outra identidade requer necessariamente que ele se torne branco, católico.
E a religião é um dos elementos mais importantes para conferir a condição de humanidade a um sujeito. No mundo criado por Deus, teoricamente, acredita que só deva viver nele aquele que comunga dessa ideologia. Os outros são relegados à condição de não humanos, ou como alguns autores vão chamar de selvagens. Se eles são selvagens, eles não são cidadãos como eu. E aí começam a classificar todos aqueles sujeitos, seja por conta da sua cultura, da sua cor da pele, das suas práticas culturais, todas essas condições que vão fazer com que, como salientou a professora Beth, dizer que esse indígena e esse negro não são tão humanos quanto o europeu que chegou aqui. E ele precisa negar a sua identidade, a sua história, o que é muito grave, né, para ser aceito, para se inserir socialmente. Por vezes ele acaba sendo obrigado a negar, né, a sua história, a sua religiosidade toda, para conseguir talvez inclusive uma certa mobilidade social. Por vezes ele acaba por negar. Então ele é convidado a negar a sua história, o seu passado e obrigado a se inserir nessa sociedade onde ele também não se encontra, porque ele não vê aí a sua identidade, né? Beth, essa discussão então atravessa o projeto. Atravessa o projeto, porque não há como, quer dizer, discutir o racismo daquela menina do Grêmio que está ali gritando, etc., e a mídia fez todo um sensacionalismo muito grande, porque de fato foi muito grave, mas ela é a ponta do iceberg. Nós temos que voltar às raízes para entender como é que se produziu essa sociedade que hoje, depois de 500 anos convivendo com pessoas diferentes, indígenas, negros e outras etnias, ainda não elaborou. Mas se a gente for pensar do ponto de vista histórico, foram quase 500 anos de escravidão, porque a abolição foi um engodo. A abolição, na verdade, ela permitiu uma liberdade, mas sem as condições de vida digna. Então, você ofereceu abolição, porém não ofereceu trabalho. Ao negro foi negado o acesso à terra, ele não podia, muito poucos tiveram doado por um fazendeiro ou outro algum pedacinho de terra, e o negro não tinha acesso à educação. Então, que liberdade, que autonomia, que condições de dignidade esse sujeito, esses grupos teriam. Bom, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já falando um pouquinho mais sobre esse projeto que tem tanto a discutir, tão pouco tempo para a gente fazer essa discussão, mas nós voltamos daqui a pouquinho. Universidade Aberta está de volta e o projeto de hoje é sobre a participação de alunos não brancos nas universidades. Continua aqui conosco no estúdio o coordenador da pesquisa, o professor Frederico Santos dos Santos, acompanhado agora da bolsista Paidex, Renata do Nascimento. Frederico, bom, nós queríamos que os espectadores estivessem nos acompanhando no intervalo, né, porque a discussão e as polêmicas em torno desse assunto que nos afeta de uma maneira tão profunda são muito significativas e merecem, né, o olhar da sociedade. Eu acho que esse é o contexto no qual nasce o projeto, é isso, Frederico? O projeto nasce a partir de uma necessidade jurídico-normativa que o MEC coloca, que as universidades, todas as instituições de ensino superior precisam colocar em pauta, nos seus cursos de graduação, as questões étnico-raciais, né? Especialmente dos grupos negros e dos grupos indígenas. Né? Nesse sentido também tem uma questão sobre os temas ambientais, né? Sim, também. As duas normativas estão em vigor, né? Estão em vigor as duas normativas, né? Porque, especialmente dos grupos étnico-raciais, tem uma lei que é a 11.645, que exige que as culturas africana e cultura indígena possam ser abordadas de forma transversal ao longo da formação acadêmica do aluno. Seria correto dizer que é porque as outras culturas, a cultura do europeu, a cultura do não índio, a cultura do não negro, são culturas que já são abordadas de forma corriqueira, quer dizer, elas configuram a história oficial, é isso? Isso já, de alguma forma, toda a produção do conhecimento científico, toda a história cristã, já é uma história que contempla essa realidade, né? Então, quando você agora obriga, através de uma lei, que as culturas indígenas e negras devam estar presentes nos cursos de graduação, é justamente para contemplar a diversidade, a multiculturalidade de uma sociedade como a nossa. E aí é relevante que a gente possa ter na universidade agora
essa temática não somente pontuada lá como uma ementa de uma disciplina, não, mas que isso perpasse toda a formação do aluno pelas relações sociais que ele venha a constituir nessa universidade, né? E o que nós fizemos com o projeto? No final de 2012, nós tínhamos lá um grupo de trabalho constituído pela reitoria para pensar esses temas transversais, as questões ambientais e a dimensão étnico-racial. Esse grupo foi construindo atividades e proposições e no final do ano, nós, a pedido da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, montamos um projeto de extensão que pudesse realmente discutir essas questões. Porque as questões ambientais, de alguma forma, já têm uma trajetória na universidade constituída, mas o debate étnico-racial ainda era uma temática ainda muito incipiente. Nós fizemos isso, chamamos os movimentos sociais da região, principalmente os grupos negros e indígenas, para que pudéssemos, juntamente com eles, construir esse projeto. Então, é um projeto construído a partir da relação da universidade com as comunidades dessa região, porque nada melhor do que o próprio negro indígena, que está nessa relação de tensão e de racismo, para dizer em que medida um projeto desse deva contemplar as suas questões, as suas especificidades. E é isso que nós temos feito ao longo desses 2 anos, né? Eu queria perguntar para a Renata, que é bolsista do projeto, bolsista de extensão, né? Por que é que tu escolheste, tu decidiu se envolver com essas questões e com essa temática dentro da universidade? Bom, na verdade eu sou acadêmica do curso de Serviço Social, né? Então eu acredito que essa temática ela conversa muito com o serviço social, né? E o serviço social ainda não tem dentro da universidade muita participação, né? Então eu escolhi por isso, por estar participando com a questão dos movimentos sociais, né? Que é uma discussão muito importante dentro da universidade, fazer com que eles se tornem protagonistas deste processo todo, né? Seria correto dizer, Fred, e aí lembrando a questão do serviço social, né, de que historicamente, por conta de todo esse quadro que a Beth contou para nós no bloco anterior, essas populações, esses grupos culturais se encontram em situação de vulnerabilidade hoje? Nós podemos dizer que a condição, grande parte da população que é pobre no Brasil é também contemplada por negros indígenas, né? Grande parcela dessa população está vinculada a esse. Quando o governo, o MEC, institui uma obrigatoriedade de tratar dessa temática, é justamente num acordo já estabelecido internacionalmente pelo governo brasileiro de programas de ação afirmativa, né? Quando se dá conta de que existe uma parcela da população que não está contemplada nessa discussão, há que se pensar políticas específicas para essa população, para que essa população possa, de alguma forma, estar inserida na universidade. Por um lado, não é só inserir quantitativamente esse sujeito negro e indígena. O que quantitativamente a gente percebe, por mais polêmica que seja a questão, que a questão das cotas, por exemplo, tem funcionado, né? Que o percentual de pessoas autodeclaradas negras ou índias aumentou no cenário acadêmico brasileiro nos últimos anos. Hoje nós temos em torno de 35% de negros nas universidades. Então, a avaliação do sistema de cotas nas universidades públicas já começa a dar resultado de como... Inicialmente, quando o processo começou, eram quantos? Era em torno de 3%. 3%. Isso foi em 2002. Quer dizer que num período de 12 anos nós tivemos um aumento significativo. Então, isso é significativo pensar esses grupos agora participando da universidade. E a qualidade do ensino não decaiu como muitos acreditavam, né? Quando eu tenho esse outro sujeito negro, indígena, presente na universidade, é benéfico para todas as relações sociais, conviver com a diferença, esse outro está presente comigo, né? Mas no projeto, o que nós pactuamos que seja fundamental de que isso aconteça? Que agora o nosso aluno possa ter diálogo com esses movimentos negros indígenas, que tratar dessa questão não é algo pejorativo. Ser negro na universidade não é algo problemático. Você pode se autodominar negro, você pode dizer que frequenta o carnaval, você pode dizer que você participa da religião africana sem nenhum problema. Então, quando nós iniciamos o projeto, nós vimos que isso era muito tímido ainda no estudante. Agora, a gente encontra alunos que falam que participam do carnaval com orgulho de que a comunidade dele tem essa condição, tem essa prática cultural. Então, isso
só se percebe na medida que tem um projeto de extensão que dá visibilidade para esses grupos, que traz esses grupos para dentro da universidade, dizendo que esse espaço também é deles, que essa é uma universidade comunitária, e se ela é comunitária, se nós temos negros indígenas na região, esse espaço, esse território também é deles, né? Então, eles começam agora a ver que isso é possível desse espaço ser pactuado, ser de uma sociabilidade deles também. Sim. Né? Renata, de todas as ações do projeto, do teu envolvimento com o projeto, das situações das quais tu já participou, o que te chama mais atenção? Na verdade, assim, faz mais ou menos 3 meses que eu estou no projeto, né? Então, eu estou me apropriando bastante de muita coisa, mas o que me chama mais atenção é a questão de começar a discutir essa temática, né? A questão de estar ouvindo os alunos também já estarem falando sobre a questão étnico-racial tem me chamado a atenção, assim. A questão da interdisciplinariedade também, de você estar conseguindo ouvir diversos cursos também, começando a abordar esta temática dentro da universidade. Eu acho As que isso é novas importante. diretrizes também têm trazido isso muito amarrado a todos os eixos de formação específica. Estamos fazendo reforma curricular no curso agora de jornalismo, por exemplo, e isso aparece muito pontual, assim, não só em algum lugar, em algum momento, mas o tempo todo, quer dizer, conhecer a realidade brasileira na sua totalidade, cultural, social, na sua diversidade. Isso tem acontecido em outros currículos, em outros cursos? Tu tem notado esse avanço? Sim, sim. Há uma preocupação do corpo docente em buscar se apropriar da temática étnico-racial, né? A gente começa a receber convite dos cursos justamente para construir essa proposta, né? E agora a universidade tem um grupo que serve de subsídio teórico-metodológico para esses alunos, para esses professores que quando querem abordar a temática, onde procurar, né? Então, alunos nos procuram para participar de concursos que tem a temática agora que está muito em evidência, procuram para buscar material de como construir um TCC que aborde a temática, que eu quero fazer meu estágio para entender como é que a condição dos africanos na cidade. Então, todas as condições que a temática étnico-racial se torna tão importante e que os alunos também estão preocupados com isso. Né? O nosso aluno agora começa a se preocupar com isso, demonstrando que ele tem uma condição de cidadania, que essa questão lhe preocupa e ele quer se aprofundar nisso, muito mais do que daquilo que o senso comum, que aquele preconceito já reiterado nas relações sociais representa, ele quer se apropriar e discutir isso de uma outra perspectiva, por um outro olhar. Eu tinha aqui uma lista de outras perguntas, dúvidas, inquietações. Esse é um tema que eu acho que mexe com todos nós, de alguma forma, atravessa o nosso cotidiano, mas infelizmente o Uni Aberta de hoje termina por aqui. Eu quero agradecer muitíssimo o Fred por ter vindo, a Renata e a Beth que esteve conosco no outro programa, no outro bloco, e o programa de hoje está chegando ao fim. Mas nós voltamos na próxima semana com mais uma pesquisa ou projeto realizado aqui na UPF. Até lá!